religioso. Esses foram os melhores reis. Primeiro nós estamos vendo o Davi. O Davi tinha tanto cuidado com a casa do Senhor. O Davi era aquele que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Você vai ver a história desse homem. Você vai ver que quando este homem resolve fazer um templo, Deus acrescenta mais e mais promessas na vida dele. Aleluia. Através do cuidado que ele tem, porque não é só a casa do Senhor, é o que nós vamos ouvir na casa do Senhor, é o que nós vamos fazer na casa do Senhor. Aleluia. Portanto, ele foi um homem respeitado, um homem que somente o nome do Senhor Jesus é que é o nome mais falado na Bíblia Sagrada. Depois do nome do Senhor Jesus aparece o nome de Davi. Depois de Davi, o Salomão, ele teve aquela honra toda, mas ele não teve tanta honra com Deus, porque no finalzinho ele acabou se desviando. Mas nós vemos um homem chamado Asa, o rei Asa. O rei Asa, ele fez, sabe o que? Ele disse, ó, todo mundo vai ter que servir a Deus. Todo mundo vai ter que adorar a Deus. Forçado foi, mas Deus se agradou dele e botou na lista dos reis bons. Aleluia. O outro é o depois do Josias, depois do Ezequias, que é o rei Josias. O rei Josias, ele começou a governar muito menor que esse menino aí. Começou a reinar com 8 anos. 8 anos de idade. Com 16 anos de idade, ele faz algo extraordinário. Faz reforma na religião. E ali acaba. Não é que precise ser reformado. É que eles não estavam fazendo adequadamente. Não precisa voltar ao primeiro amor. Voltar às coisas originais. Então ele faz uma Páscoa, que é das Páscoas mais falada, é a Páscoa que ele faz, a Páscoa que Salomão faz e a Páscoa que Davi faz. E depois dessa Páscoa, a Páscoa que Ezequias faz. Então esse Ezequias tem sido um homem respeitado. E esse Senequeribe, esse rei, ele começa a governar. E quando ele começa a governar, esse homem tinha estratégia para a guerra. Tinha estratégia. Alguém pensa que ele estava perdido, mas ele não estava perdendo. Ele estava, na verdade, estava ganhando. Mas, na verdade, a partir do momento que ele passou a blasfemar de Deus, passou a falar mal de Deus, passou a falar mal do povo de Deus, aí foi o fim da jornada. Aleluia. Então, ele tinha estratégia de guerra. Ele começou fechando as cidades. Começou fechando as cidades pequenas, ganhando as cidades pequenas, matava os homens, levava as mulheres como prisioneira para ser mulheres deles, para ser escrava deles. Aleluia. Agora estava entrando para a cidade de Jerusalém. Estava entrando na cidade de Jerusalém. E ele acha de blasfemar do nosso Deus. Aleluia. Não conheço um que tenha se metido a besta para blasfemar de Deus e tenha escapado contando vitória. Não tem não. Aleluia. Porque na hora que um egípcio que vem com Israel, que ele blasfema de Deus, aleluia, ali no deserto, este homem é morto. E todo aquele que tem blasfemado, ele não tem se dado bem. Mas agora nós já estamos aqui com o Senequeribe. O Senequeribe, ele blasfemou. Ele disse que Deus nenhum atrapalhou que os pais dele vencessem a guerra. Porque nós sabemos que a região ali do Oriente Médio, ela vive em pé de guerra. Era como se fosse o nosso Brasil nas matanças que tem assim, né? Sendo que as guerras são diferentes. Então vivia em pé de guerra, aleluia. E o pai dele era guerreiro. O pai dele era alguém que sempre estava vencendo as guerras, estava conquistando as guerras. Ele disse assim: Deus nenhum impediu que os nossos pais vencessem os países dele. Os deuses deles eram os santos do Brasil. Eram os santos da nossa região, aleluia. Porque muitos deles, eles vieram importados de lá para cá e se tornaram santos. Mas lá onde eles estão, são Deus. Ou considerado Deus. Aleluia. E ele fala mal. A Bíblia não vai botar a blasfêmia que ele está aqui, porque nós sabemos que crianças acabam lendo. Poderiam até estar falando o que ele falou. Mas ele disse que não engane o teu Deus. Não deixe o Deus de vocês enganar vocês. Deus nenhum atrapalhou nossos pais vencer a guerra. Não deixe que ele venha enganar vocês, aleluia. Às vezes você, quisera ter muita gente para orar. A Bíblia diz que Jeremias e Ezequias se puseram para orar. Aleluia. Porque a palavra está dizendo assim: se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome,
ali estou eu no meio dele, e pode pedir o que quiser. Aleluia. E estava duas pessoas orando, Ezequias e Isaías. E de repente Deus toma Isaías e diz: ele não vai entrar nessa terra. E agora, isso aqui parece um paradoxo, porque nós estamos dizendo às vezes que não vai acontecer, e as coisas apertam, aleluia, mas na última hora, Deus vai dar vitória, porque nós estamos vendo um homem chamado José. José recebeu a promessa de reinar. Os homens disseram: bora matar ele. Não, bora matar não, bora botar na cova, vamos vender como escravo. E o homem todo tempo descendo para escravo, para prisão, aleluia. Quem diria que José saía? José, no outro dia, o camarada está lá, pum, pum. José, o rei está chamando você, aleluia. O rei nem sabia o que ia fazer, ele também não sabia realmente ainda, mas se tornou a reinar, tornou rei, aleluia. Não te preocupa se está difícil, se estão dizendo que não vai acontecer. Torcida não vale, não vale não. Todo mundo pode estar torcendo contra você, mas você é o único que não pode desacreditar em você. Aleluia. Pode ser o teu pai, teu vizinho, tua mãe, pode ser quem for estiver desacreditando, aleluia. Não liga para a torcida, não liga para a torcida, aleluia. A torcida, ela só ajuda se for a favor, se ela for contra, ela atrapalha, aleluia. Não liga. Deus está no controle, aleluia. Deus está no controle. Deus está no controle da situação, aleluia. Os discípulos estavam lá no meio do mar. Vamos morrer, não tem mais nada para nós. O Senhor ficou lá na terra, como Ele chega aqui, não tem como chegar, não tem GPS para achar nós. Mas de repente o Senhor chega e dá vitória, aleluia, aleluia. É porque Ele quer mostrar para ti que quando o socorro do homem faltar, quando o socorro da terra faltar, Ele vai estar contigo. Porque Davi diz assim: olho para o monte, de onde me virá o socorro? Davi está olhando para o monte porque está rodeado de inimigo, mas ele está dizendo que o meu socorro virá do Senhor, aleluia. O meu socorro virá do Senhor. Ele está olhando para o monte porque os inimigos estão no monte, mas o socorro virá do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus, aleluia. O meu socorro virá do Senhor, aleluia. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deixa dizendo que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Ah, mas estão me massacrando, estão me humilhando, estão me batendo, estão me espancando. Deus não perdeu o controle. É tanta violência, é tanta maldade. Deus não perdeu o controle. Aleluia. O Senhor Jesus, ele vai dizer assim que o pecado ele ia se multiplicar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E por isso está acontecendo. O Senhor disse que ia acontecer. Muitos estão pensando que Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. Só tinha duas pessoas orando, aleluia. Aleluia. Tem gente que quer multidão. Multidão só presta para votar, para eleger alguém. Aleluia. Porque você e Deus é dois, aleluia. Você e outro é três. Você unido com outra pessoa, você é três. Como assim? O cordão de... A Bíblia diz que é bom estar acompanhado de uma pessoa. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Como é que é isso? Irmão Zé e a irmã... É 3. Eu posso explicar que é 3. Porque Deus está no meio, aleluia. Deus sempre gosta de estar no meio. Quando está unido, está orando, está unido, Deus está no meio. Eu estou unido com a minha esposa. Só eu e ela não, é 3. É 3. É 3. Deus está no meio. Deus está no meio, aleluia. E Senequeribe, ele dorme, apronta as suas barracas ali, dorme, para que pela manhã
eles atacassem Jerusalém. Já haviam tomado toda a terra. Toda a região havia sido tomada. Agora, amanhã será o momento que a gente vai atacar. De repente, ali aparece um anjo, e mata 185 mil pessoas. Eu vou dar referência de novo, para que você na sua casa possa estudar com carinho. Isaías 37 e 36. Isaías capítulo 37 e o verso 36. Aleluia. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que eram mortos os príncipes, os comandantes, os homens grandes estavam mortos. Aleluia. Aleluia. Você não acha que está faltando oração para a igreja? Você não acha que está faltando oração para nós? 2 homens orando, 2 homens. Quantos? 2 homens orando. 185 mil soldados são mortos. Já pensou? O valentão morreu, o que é que eu vou fazer? Correr. Vamos correr. Aleluia. Os melhores soldados, general, oficial, sargento, tenente, morto. Está faltando oração. Aleluia. Não está faltando controle. Está faltando oração. Está faltando oração. Por que está faltando oração? Será que os discípulos eram de oração? Os discípulos não eram de oração. Provo para você que não eram de oração. De repente chega um menino para que eles orassem. Todos oraram ali, não aconteceram nada. E Jesus orou e o menino epilético ficou curado. Agora, de repente, em particular, eles perguntam: o que aconteceu que o Senhor orou e nós oramos e não aconteceu nada? Aleluia, porque essa casta só se sai com jejum e oração. Aleluia. E Jesus, ele começa a ensinar. E os discípulos estão basicamente em todos os seus ensinos. E Jesus está dizendo: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Faça como o pai pede, o filho pede um peixe. O pai dá um peixe, não dá uma cobra, não dá uma pedra, não. Aleluia. Aí capítulo 16, Jesus está numa das últimas reuniões com ele. E Jesus diz assim, ó: pedi no meu nome. Pedi no meu nome. Mas até agora você não tem me pedido nada. Olha para quem Jesus está dizendo. Os apóstolos. Alguém que está andando com ele. Aleluia. Né? Não sei você mulher, não sei você marido. Não sei como é que é a sua situação lá na casa. Não sei se você quer que alguém adivinhe que você quer o que você quer. Ou se você diz: me dá isso, eu preciso disso, ou eu preciso daquilo. Aleluia. É basicamente assim. Está andando do lado de Jesus. Mas aí não está pedindo nada para Jesus. Mas eu vejo Davi. Davi diz assim: do meu lado eu sempre via o Senhor. Aleluia. Do meu lado eu sempre estava vendo o Senhor. E Davi, se ele fosse, ele dizia: eu vou. Se o Senhor dissesse vai, ele ia. Se o Senhor dissesse não vai, ele não ia. Aleluia. Fiquemos de pé nesta noite. Aleluia. Deus é